A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou aqui no monte, glória a Deus, com a Bíblia Sagrada. E eu quero trazer para vocês, é lógico que eu estou começando aqui no monte, e vou terminar essa mensagem lá na minha casa. Então, o cenário aqui é natureza. Como vocês estão vendo atrás de mim, a natureza, árvores, vocês estão vendo gramas, mato. Estou sentado aqui no morrinho e eu quero falar sobre a primeira igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A primeira igreja fundada por Jesus Cristo aqui na terra. Eu quero falar sobre o primeiro povo que Jesus chamou para fazer parte da igreja da nova aliança. Aonde começou a igreja de Jesus Cristo? Qual foi o povo que começou e formou a primeira igreja de Jesus Cristo? É isso que nós vamos estudar. Quem foi o povo o qual Jesus iniciou a sua igreja aqui na terra? A Bíblia responde isso. E esta primeira igreja, formada por Jesus Cristo e continuada pelos seus apóstolos, ela é a mãe de todas as igrejas. Ela é a mãe de todas as igrejas que existem hoje no mundo. Queira você reconhecer ou não, queira você aceitar ou não, ela foi a primeira igreja. Porque enquanto todos os gentios do mundo praticavam as suas abominações, adoravam a ídolos, adoravam imagem de escultura, adoravam deuses que não são deuses. O único povo aqui na terra, não todos, que adoravam ao único Deus verdadeiro era o povo de Israel. Agora limitado, depois que vieram da Babilônia ao reino de Judá. Então, irmãos, somente o território do reino de Judá foi novamente conquistado por Israel. Depois que eles vieram da Babilônia e que o rei Sírio mandou-os de volta para a sua terra, então o território onde o povo judeu, o povo israelita permaneceram, era um território que era de Judá. Então, agora o reino de Judá se tornou o reino de Israel. E isto até os dias de hoje. Então, amado, eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja judaica israelita foi a primeira igreja a ser fundamentada por Jesus. Eu não estou falando da igreja israelita, não estou falando da igreja israelita judaica de hoje, porque tem muitos ministérios dito messiânicos nos dias de hoje, que se arrogam ser a igreja de Israel primitiva. Isto não é verdade. Por quê, amado? Porque nós vamos ver que a igreja judaica israelita é lógico. Ela é mãe de todas as igrejas. Porque os primeiros missionários a ser enviados para pregar o evangelho da nova aliança, esses missionários foi enviado pela igreja judaica israelita. Porque essa era a igreja que existia no tempo de Jesus e foi continuada pelos apóstolos. Então, amado, isto é explicado nas Escrituras Sagradas.
Não tem como não entender isso. Então eu quero deixar aqui, para não ficar nas minhas palavras, eu quero deixar aqui para vocês, amados, no livro de Mateus, capítulo, olha só, Mateus, capítulo 15, versículo 24, Jesus respondendo ao povo de Tiro e de Sidom, principalmente a uma mulher sírio-fenícia que pediu a Jesus que curasse a sua filha, que expulsasse um demônio da sua filha. E Jesus então disse algumas palavras para ela, mas para que o povo entendesse, Jesus revelou a sua missão. Olha o que ele disse aqui no capítulo 15 de Mateus, no versículo 24. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, amados? Glória a Deus. E essa mulher, ela disse para Jesus no versículo 25. Então, chegou ela e o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então vemos que esta mulher, ela reconheceu, ela não era uma israelita. Então ela não era prioridade do Senhor Jesus. Não era prioridade de Deus naquela hora. Mas Jesus está mostrando que ele veio buscar as ovelhas perdidas de Israel, mas também a sua bênção estaria aberta para os gentios, se eles professassem a fé no único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Isso que Jesus está ensinando aqui. Então a prioridade na vinda de Jesus, irmãos, era para Israel, que estava esperando Jesus, que estava esperando o Messias. Amém? Isso é muito importante. Nós entendemos, e Jesus está ensinando isso. Mas por causa da fé desta mulher, Jesus Cristo mandou ela embora para casa e disse: vai que a tua filha já está curada. E aquela moça, ela foi libertada dos demônios, e a sua mãe então recebeu esta grande vitória, esta grande bênção para sua filha, porque ela reconheceu que ela não era israelita, mas ela reconheceu Jesus Cristo como Messias e como o verdadeiro Filho de Deus. Então nós, gentios, entramos no rebanho de Israel, entramos na bênção de Israel, participamos da bênção de Israel através da nossa fé em Jesus. É muito bom que você entenda isso. Olha o que Jesus fala, irmãos, lá em João no capítulo 4, para colocar no seu coração. Quando uma mulher, novamente uma mulher samaritana, e Jesus, a mulher samaritana, os samaritanos achavam que o lugar de adoração era no Monte Gerazim, mas Jesus está dizendo para ela que não é o lugar que é importante, mas a pessoa. E aqui Jesus vai ensinar para essa mulher. Ele vai dar um grande ensinamento para essa mulher. Glória a Deus. E Jesus diz para aquela mulher, olha o que Jesus falou para ela. Porque ela disse que o lugar de adorar era no Monte Gerazim, mas Jesus disse para ela: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, irmãos, que a promessa, ela vem dos judeus. Olha o que está escrito no capítulo 49 de Gênesis, a partir do versículo 8. Olha o que Deus revelou para Jacó, e Jacó transmitiu para os seus filhos, para toda a sua família. Antes dele morrer, ele pronunciou as bênçãos de Deus para os seus filhos, para cada tribo.
Mas olha o que ele fala para a tribo de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos e os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Está dizendo que todas as tribos de Israel se inclinarão diante da tribo de Judá. Por quê, amado? Olha o que diz no versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. Amém, amados? Então o cetro não sairia da tribo de Judá. Então todos os reis deveriam vir da tribo de Judá. Essa foi a promessa. Então o verdadeiro rei, escolhido por Deus, viria da tribo de Judá. E ele seria chamado o enviado. Por quê? Porque ele não seria somente da tribo de Judá, mas ele seria especial, porque ele veio do céu. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu, encarnou-se, se tornou um ser humano como nós. E ele nasceu na tribo de Judá. Ele nasceu como judeu. Por quê? Ele entrou neste mundo pelos meios naturais. Ou seja, da concepção. É lógico que não foi Maria, não teve esse filho por causa de José, não. Porque eles não tiveram nenhuma relação. Mas o Espírito Santo gerou no ventre de Maria o homem que salvaria toda a humanidade. Então o Espírito de Jesus desceu do céu e foi introduzido no ventre de Maria, e ali o Espírito Santo gerou um novo corpo para que Jesus encarnasse e desse continuidade e cumprisse o plano de Deus. E assim Jesus desceu do céu, nasceu de uma mulher, cresceu como criança, viveu como ser humano até o dia em que o Senhor o mandou realizar a grande obra de salvação. E nós sabemos, evangelizou o mundo, entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, o terceiro dia ressuscitou, voltou ao céu, levando o seu sacrifício, para que nós, todos aqueles que se arrependerem do pecado e irem até Jesus Cristo, receberão o perdão dos seus pecados e receberão a nova vida, dada pelo Espírito Santo, enviado por Deus em nome de Jesus. Então, amado, essa é a palavra do Senhor, para o meu e para o teu coração. Amém, amado? Por isso que Jesus nasceu, a tribo de Judá, e Jacó está falando. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 5, no versículo 5, Jesus é chamado o quê? O leão de Judá, o cordeiro de Deus. Então, o ancião falou para João, não chores, porque o leão de Judá, o cordeiro de Deus. Então nós vemos aqui, no Apocalipse capítulo 5, olha que palavras lindas. Glória a Deus. Olha o que diz o ancião. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 viventes, entre os anciões, um cordeiro como havia sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Glória a Deus. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus ofereces reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, irmãos? Esta é a grande promessa de Deus para mim e para você e para nós, amém? Mas essa promessa veio do judeu, dos judeus que veio do céu, do judeu chamado Jesus, do israelita chamado Jesus.
Por isso ele disse que a primeira missão dele era chamar as ovelhas perdidas de Israel. Então os primeiros membros da igreja de Jesus, amado, foram o povo israelita, foram o povo judeu. Nunca se esqueça disso. Então põe no seu coração e saiba disso. Que a igreja de Israel, a igreja judaica israelita, foi a primeira igreja a ser feita por Jesus. Foi a primeira igreja formada por Jesus. Foi a primeira igreja a enviar missionários para pregar o evangelho por todo o mundo. Por isso, em Apocalipse capítulo 12, esta mulher é a mãe de todas as igrejas, é a mãe de todos os crentes. E ali, o que ela tem? Ela tinha uma coroa de 12 estrelas, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando os 12 apóstolos do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado. Lembre-se bem disso. Israel, a igreja judaica israelita, é a mãe de todos os crentes. Glória a Deus. Ela foi deixada no deserto por um tempo, até que todos os gentios sejam alcançados. Eu tenho certeza que Israel está saindo do deserto. Deus já está chamando o povo de Israel, o povo judeu. Deus já está revelando a eles que Jesus é o verdadeiro Mashiach, que eles deveriam ter aceitado. E muitos judeus, hoje no mundo, estão confessando que Yeshua é o Mashiach de Israel. Creia, meu amado, em nome do Senhor Jesus, que não deixe ninguém te enganar. A Igreja Católica Romana diz que ela é a mãe de todas as igrejas, irmão. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Nós vemos, os mormons dizem que eles são a igreja verdadeira. Isso é uma mentira de Satanás. Todas as igrejas que não reconhecem a igreja judaica israelita como a mãe de todas as igrejas, essas igrejas são falsas. Mas você que faz parte da igreja verdadeira, lembre-se, ore pelo povo de Israel, pelo povo judeu, para que eles possam se converter, porque agora só existe uma igreja. Leia lá em Efésios no capítulo 2, quando o Senhor derrubou a parede da separação e fez do povo judeu e gentil um só povo, um só rebanho. Deus te abençoe, meu amado. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.